Boa noite a todos. Pessoal, tem alguns informes para passar para vocês antes da gente iniciar a aula, tá? Então, estou falando aqui como coordenador agora. Então, gostaria um pouquinho da atenção de vocês, beleza? Vou colocar essa gravação lá no Aula para quem não está disponível, não está presente na sala, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Após o colegiado se reunir, são os professores que atuam no curso, ficou decidido que os exames de vocês, eles não acontecerão de maneira remota. Os exames de vocês serão presenciais, tá? Como é que funciona isso, professor? Então, todos que não atingirem a média, 60 pontos, os exames. estarão estarão classificados, poderia dizer, né? Para a realização dos exames. E o que foi decidido na reunião é que haveriam duas possibilidades. Ou a execução dos exames de maneira presencial, ou a execução dos exames de maneira remota. Então ficou decidido que os exames acontecerão de maneira presencial quando nós retornarmos às atividades presenciais. Por enquanto, as atividades presenciais continuam suspensas até agosto. Tá? Então, o que vai implicar nisso? Nós não teremos exames em julho, então quem não passar vai fazer o exame só no retorno. Se for em agosto, será na primeira semana após o retorno. Se não for em agosto, for em setembro, for em outubro, for em novembro, for em dezembro, for em janeiro, vai acontecer na primeira semana quando nós voltarmos tá tudo bem. Eu imagino que o celular dela acabou a bateria. E aí o carregador dela era um carregador diferente. Aí eu peguei, comprei um adaptador, e levei pra ela lá. Coloquei junto com as coisas. Só que aí eu falei com a secretária, falou só, se ela não conseguir, vocês ligam pra mim que aí eu vou dar um outro jeito. E até agora nada. Mas aí eu vou ligar lá e vou pedir patrocínio lá pro apartamento dela pra ver o que aconteceu. Tá? Eu saí, comprei um monte de coisa, comprei coisa pra avó, comprei umas máscaras que ela pediu, a avó também queria, levei um hidratante lá pra passar no pé da avó, levei um talco, lenço umedecido, comprei algumas coisinhas que a avó queria, entendeu? Mutar o Johnson. Eu não tô ouvindo o Johnson, porque eu tô achando estranho o que você tá falando aí. Pronto, mutei. O que o Johnson tava falando aí? Aguenta aí, Johnson. Aguenta aí. Bom, então, pessoal, o primeiro aviso é esse. O segundo é que o calendário será mantido por enquanto, a menos que nós tenhamos outra surpresa aí, por exemplo, vai continuar suspensas atividades presenciais. O meu planejamento, pessoal, é que o segundo semestre nós não executemos de maneira remota. Acho que o seu áudio não estava vindo para mim, Johnson. Acho que foi por isso. Então, pessoal, não vamos alterar nada do calendário por enquanto. Mas o meu planejamento é que se continuar as atividades remotas, eu vou sugerir a suspensão do calendário. Tá? Porque eu acho que terminar o semestre remotamente é uma coisa. Agora, iniciar um próximo semestre remotamente, eu acho que o prejuízo vai ser muito grande para vocês, né? Então, por enquanto o calendário está mantido, mas se o MEC adiar novamente as aulas para depois de setembro, sei lá, novembro, outubro, nós vamos suspender as aulas até de fato ser retomar as atividades presenciais, beleza? Bom, o terceiro tópico que eu quero falar com vocês é sobre os sábados letivos. Os professores que lecionam na quinta-feira, as próximas quintas-feiras, no dia 11, que é amanhã, no dia 18, semana que vem, quinta-feira da semana que vem, é feriado. Então essas aulas elas serão repostas em sábados letivos não presenciais. Esses sábados serão sábados do dia 13, ou seja, o próximo sábado, e dia 20 de junho. Então, será sábado letivo, horário de quinta-feira. Então, o professor que dá aula na quinta
vai ser feriado, ele vai dar essa aula no sábado. No próximo sábado e no outro sábado, dia 20. Beleza? Beleza, gente? Tá. Aí, pessoal, o quarto aviso aí, como nós não teremos exame no início de julho, né, do dia 2 ao dia 8 de julho, como nós não teremos os exames, que eles serão executados de maneira presencial, como eu falei mais à frente, o período de 29 de julho a 10 de julho será letivo, com aulas regulares não presenciais, ou seja, atividades remotas. Então, vocês vão ter aula até 10 de julho, tá? Depois do dia 10 de julho, vocês vão entrar de férias, tá? Então, coloque a marca aí, 10 de julho. Bom, pessoal, aí fizeram um caminho que eu tinha que passar para vocês. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Eu acho que eu não estou ouvindo nem o microfone. Se alguém estiver mandando mensagem aí, se alguém estiver mandando alguma mensagem de áudio, me avisa, tá? Porque eu não estou ouvindo ninguém. Amiga, tudo bem. Ninguém não, né? Qual foi o primeiro aviso, Andrei? Acho que agora acho que vai dar para ouvir. Alguém quer mandar uma mensagem só para eu testar aqui? Falar alguma coisa? Oi, som, testando. 1, 2, 3. Agora foi. Obrigado. Beleza, gente. Ficou alguma dúvida? Não? Podemos começar? Não, tudo tranquilo. Andrei, Oi, Wilson. qual foi o primeiro aviso aí que eu não peguei o primeiro? O primeiro aviso aí foi sobre o adiamento dos exames. Vocês não terão exames em julho. Os exames vão acontecer de maneira presencial quando voltarem às aulas. Ah, então tá, beleza, Andrei. Beleza? Então vamos lá, gente. Fechar os microfones aqui. Estão vendo minha tela aí? Estão vendo minha tela? Sim? Beleza. Então vamos lá, gente. Bom, como eu informei vocês no passado, antes da gente ter essas 2 semanas aí de intervalo, eu avisei que no retorno a gente entraria em funções e que eu não esperaria mais tanto tempo assim por vocês. Né? Vocês tiveram um bom prazo aí. Então quem tem interesse mesmo na disciplina vai ter que dar um gás agora. Então não vai dar mais para eu ficar esperando os colegas que estão atrasados, tá? Agora eu vou dar uma acelerada, porque falta apenas, hoje é dia 10/6, não falta apenas um mês para findar as aulas, tá? Então, preciso da atenção de vocês. Eu vou lançar uma lista compactada de exercícios para vocês treinarem os assuntos
e vou atribuir um valor para ela. Na última lista eu coloquei ela valendo 30 pontos e a gente tem mais algumas atividades isoladas, mas ainda tem bastante nota aí para distribuir, né? Então vai ter uma atividade sobre conjuntos, para trabalhar os conjuntos lá na postura júnior, e uma atividade que vai englobar aí funções e mais alguns outros assuntos. Aí encerrou. Tá? Eu não vou fazer prova, o lado bom é esse. Não vou fazer prova com vocês, eu vou avaliá-los através dessas atividades que eu for passando até o final. Tá? Mas, não, como eu falei, eu não vou ficar parando agora, fazendo um monte de exercício aqui, dando uma semana para vocês pensarem, não fazendo aula para vocês resolverem lista, não. Agora vai ser hora que vocês darem um gás nessa disciplina aqui, tá? Então vamos lá. Bom, gente, vou fazer aqui um overview, fazer uma visualização geral sobre o conteúdo. Como eu avisei nas semanas antes de nós entrarmos, de paralisarmos as atividades, darmos uma folga para vocês, eu falei que nós entraríamos em funções, né? Então o assunto de hoje é funções, e dentro de funções nós vamos estar trabalhando a definição de função primeiro, depois o padrão de definição e declaração de funções. Funções que nós já fizemos uso. Vamos falar também sobre variáveis locais, variáveis globais e sobre as não locais. Beleza? Bom, e também vamos falar sobre parâmetros e atributos. E se der tempo, nós vamos falar sobre todas essas coisas. E resolver alguns exercícios também durante a aula. Tá? Então vamos lá, gente. Bom, algumas pessoas já estão estudando aí, então já sabem do que se trata aí. Função, e já até estão usando funções, mas a preocupação ainda é que alguém está me acompanhando e não acompanhando outros conteúdos, né? Então vamos lá. Definição de função. O que é? Pessoal, função, no caso funções, né? Funções são pequenos trechos de código que realizam tarefas específicas. Então, se eu tivesse que descrever o que se trata uma função, vou colocar aqui função, né? Para ficar melhor. Funções são pequenos trechos de código que realizam tarefas específicas, tá? Outra característica das funções é pode ou não receber entradas de dados e retornar uma saída de dados. Então, ele pode ter uma entrada ou não e também um retorno das informações, conhecido como return. Então, as funções são muito utilizadas no caso de termos a necessidade de repetir. Então, ela vai gerar refatoração e isso vai gerar uma agilidade para o código, tá? Então, vamos lá, vamos definir aqui a nossa primeira função. Bom, primeiro, nós usamos algumas funções durante o decorrer do curso. Por exemplo, o print. Print é uma função. Como é que eu caracterizo uma função? Toda vez que eu tiver uma palavra assim e usar os parênteses, eu tenho uma função. Por exemplo, se eu viesse aqui e digitasse assim, print, antes, não vou pular essa parte ainda. Vamos ver primeiro as funções que nós temos, né? Que nós já utilizamos. Exemplo lá do format é um exemplo de função, max é um exemplo de função, o min é um exemplo de função, o count é um exemplo de função e o length também é um exemplo de função.
Então, lá no virtual, você já tem aqui uma relação, eu coloquei aqui uma relação das funções que nós já utilizamos, ó, upper, lower, split, actualize, dentro da manipulação das strings, né? Então tem outras aí. Então nós temos, ó, infine, find, trip, replace, count. Então nós temos muitas funções que já foram utilizadas, certo? Bom, como que eu declaro uma função? A palavra reservada para definir uma função é a def de definir. Então, def aí você vai escolher um nome para a sua função. Funções, normalmente, elas são declaradas com o nome dela, se for só uma palavra, é tudo minúsculo e o parênteses deve vir seguido. E depois os parênteses dos 2 pontos. E aqui sempre identado. Essa indentação aqui, ela deve ser, por padrão de programação, 2 estados, tá? Sempre vai começar embaixo da palavra reservada. Se a palavra for composta, por exemplo, soma ponderada, multiplicação ponderada, aí deve ser separado por underline, tá? Underline e a segunda estrutura que compõe a variável composta, beleza? Como eu falei, 2 capas aqui no início, deve começar a sua função aqui embaixo do N. Então vamos fazer aqui o escreva oi, que é o clássico. Vamos fazer uma função aqui, escreva oi. E essa função vai fazer o quê? Ela vai dar um print oi. Beleza? Bom, como eu executo essa função? Alguém sabe dizer? Rodar o código? Isso. Como eu faço esse print oi aparecer aí na tela? Só é colocar print e escreva oi. Isso. Print, escreva oi? Isso aí. Print, escreva oi. Certo? Vamos lá rodar aqui. Mais ou menos, acho que é isso. O que aconteceu? Apareceu esse nome aqui. Apareceu esse nome porque o último print ali que você deu, no caso, não foi declarado. Ó, vamos lá. Ó, dei um print aqui, escreva oi. Opa. Escreva oi, o que aconteceu? Então, apareceu um nome. Por que apareceu um nome? Nome? Nenhum. Porque eu deveria ter feito o quê? Analisar a função. Se eu tivesse feito assim, ó, escreva oi e abre parênteses. E aqui no lugar eu coloco um oi. Daria o mesmo resultado? E aí, gente? Se a gente resolve esse problema? Como que a gente faz para executar essa função, gente? Hã? Alguém tem alguma ideia aí? Deixa eu ver, estou escrevendo alguma coisa aqui. Vamos lá. Professor, João, ei, tá ouvindo agora? ouvindo? Tá ouvindo agora? Agora sim. Não tem que atribuir a função a uma variável? Assim? Desse jeito aqui? Oi, igual, escreva oi? Não é um pontinho que atribui o bagulho lá? Ou não? Escreve aí no chat. Vamos ver. Variável, ponto, a função? Não. Não? Assim você fala? Oi, escreva oi. Não é assim que funciona a função, não? Ó.
oi não está definido. Tá, vamos lá, gente. Vou explicar aqui. Vamos lá, presta atenção. Vocês já estavam estudando um pouquinho aí de função, mas vamos lá. Pessoal, aqui eu defini minha primeira função, então a palavra reservada para a função é def, e aqui eu coloco o nome que eu quiser, certo? Aqui dentro do parênteses eu posso definir os parâmetros, tá? Dessa função. E aqui dentro eu vou escrever exatamente o que ela vai me retornar. Então, quando eu venho aqui e dou um escreva oi, ele vai me retornar o que está dentro da minha função. Então, quando eu escrevi o nome da função entre parênteses, ele está chamando a função está sendo executada, e aí está mostrando a mensagem oi. Certo? Então, esse é o procedimento correto para chamar uma função. Beleza até aqui? Só que, se eu tivesse colocado aqui uma variável, por exemplo, oi, para receber a minha função escreva oi e mandasse executar, ó, você percebe que ele me retornou aqui o oi, só que eu vou dar um print oi agora. Oi. Agora ele retornou nome. Por que ele retornou nome para oi? Porque na minha função eu não tenho um retorno. Vocês percebem aqui que eu estou mandando, eu só estou dando um print, eu não estou dando um return. Então, o que acontece? Toda função, ela tem algo específico dela que é chamado de return. Tá? Então, como que eu faço para construir as minhas funções de maneira correta? Em poucos casos, eu vou fazer isso aqui. Na maioria das vezes, eu vou sempre usar um return e passar o que eu quero dentro desse parâmetro. Eu posso passar para retornar uma variável, posso passar um valor inteiro para ser retornado, resultado de um cálculo, tá? Então, nesse caso aqui eu estou dando return oi. Então, se eu vir aqui e chamar a minha função agora, escreva oi, e mandar executar ela, olha lá, vocês perceberam que eu não tenho nenhuma mensagem agora na tela? Ué, mas você vai falar assim, professor, o senhor escreveu o oi lá, mas não saiu o oi aqui na hora que o senhor executou. Por quê? Porque agora a minha função ela tem retorno, mas ela não tem o print. Tá? Outra característica, outro detalhe interessante aí das funções é que se depois do retorno eu colocar um print, mandar escrever o oi, olha lá, não apareceu novamente. Você fala, professor, mas agora tem o print e não está aparecendo. O que está acontecendo, professor? Pessoal, o return ele é o encerramento da função. Então, tudo que tiver depois do return não vai aparecer. Tá? Então, se eu quisesse que esse print aparecesse, era necessário que eu colocasse ele antes. Tá? Mas vamos entender essa questão do retorno antes. Bom, então quando eu executei aqui meu programa, eu tenho aqui def, escreva oi, return oi. Então, ele está me retornando oi, só que aqui eu estou chamando a função e ele não usou nenhuma função de imprimir. Lembrando que sempre para aparecer na console eu tenho que usar o print. Então, como eu não estou usando o print, ele não vai printar na tela a mensagem oi. Então, o que acontece? Eu teria que vir aqui, criar uma variável e fazer essa variável receber o retorno da função escreva oi. Então, agora oi tem o retorno da função escreva oi. Tá? Então, agora se eu viesse aqui dar um print, oi, mandasse imprimir, opa, peraí. Aí o que acontece? Como eu mandei retornar o oi, então eu não tenho um print. Então eu tenho que passar esse retorno para uma variável e só aí eu executar o print. Tá? Aí aqui nesse caso, dependendo da versão, as versões mais novas do Python, eles estão aceitando isso aqui, ó. A minha variável, oi, eu executar esse comando aqui e ele me chamar o oi. Nessa versão na 2.8.3, oi. Os padrões de programação ainda indicam que o correto é se utilizar somente a variável do retorno. Tá? Então, eu escrevi a minha função, eu retornei um valor da minha função. Então, eu dei um print
da minha variável em si, tá? Por exemplo, se eu vier aqui dar um type, ó, você vai observar que eu não tenho mais uma função. Agora eu tenho uma SPR, tá? Uma string. Então ele está fazendo esse cache aqui, passando o valor do retorno para dentro dessa variável. Beleza, gente? Entendeu aí o retorno? O retorno ele não está imprimindo na tela. O retorno está retornando o valor da função. Eu vou trabalhar com números, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Ó, o Johnson quer perguntar alguma coisa aí? Ô, Johnson, habilita aí o microfone, não. Professor, Oi. tem como fazer, por exemplo, assim, ó, eu faço uma função, nessa função ela tem uma fórmula de um cálculo, certo? É. E, tipo as funções mesmo, tipo as funções onde que tem valores fixos e um x onde que vai ter os valores variáveis, né? É. E aí eu posso fazer um input com int e vários inputs assim e só colocar aquela função para ele poder rodar o cálculo de todos aqueles inputs. Você entendeu? Sim. Só que vai ter... Entendi. Eu creio que entendi. Pode, mano. Só tem um negócio que pode pegar e dar problema. Que são a questão das variáveis locais, variáveis globais e variáveis não locais. Eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Aí a gente chega nessa questão aí, tá? Beleza. Bom, pessoal. Então, como eu falei pra vocês no início, eu vou apagar isso aqui. As funções, elas servem para quê? São pequenos trechos de código que realizam tarefas específicas. Tá? Então, com necessidade errada. Então, para que a gente acaba utilizando as funções? Para simplificar o código, tá? Por exemplo, lembra lá que a gente sempre fazia um cabeçalho de início do meu programa para fazer o menu? Então, o que eu poderia fazer utilizando funções? Vou criar aqui, por exemplo, um def, gerar cabeçalho. Lembrando sempre, pessoal, isso aqui é padrão de programação, tem que ser dessa maneira, letras minúsculas separadas por underline. Então, gerar cabeçalho, abre parênteses, né? E 2 pontos. Aí eu venho aqui, print, dou um print, opa, 2 tabulações aqui, print. E aí agora vamos fazer aqui um menu, né? Então eu venho aqui, gero, vou fazer aqui 50 iguais. Vamos também fazer aqui um separador para colocar o nome de sistema. Vamos colocar aqui aspas duplas, vou dar o format. Então, 2 pontos, passo, vou colocar aqui 25, vai ficar mais um meio. Vou colocar aqui format, vou colocar aqui menu, vou colocar como menu mesmo, né? Beleza. Bom, aí eu vou quebrar de novo aqui meu print para eu fechar esse menu. Então, outro igual, vezes 50, já tinha feito isso aqui umas 2 vezes, né? Então a gente gerou nosso cabeçalho. Bom, então minha função está pronta. Eu venho aqui embaixo e executo ela, né? Como que a gente faz isso daí? Se eu vir aqui e jogar gerar cabeçalho, antes de eu executar a função, o que vai aparecer no console? O que vocês acham que vai aparecer? Vai aparecer nada ou vai aparecer alguma coisa? Nesse caso já vai aparecer o print do cabeçalho. Porque eu não estou return. Isso, não tem return. Exatamente. Está claro para vocês aí? Tem que ficar claro isso, senão vocês vão confundir o return com o print. Quando eu executar aqui, olha lá, fez meu menu, tá? Poderia ter colocado aqui um 26, acho que ficaria mais centralizado, né? 26, vamos ver aqui. Beleza. Então, pessoal, o que acontece? Toda vez que eu quiser gerar esse menu já organizado, eu não precisaria refazer esse código aqui. Por exemplo, se eu estivesse rodando o código normal em Python, eu ia ter que, toda vez que eu quisesse fazer isso aqui, esses prints, eu teria que digitá-los de novo, certo? Então, a função serve para, em vez de eu ficar digitando várias vezes aqui, os 3 linhas, eu simplifico chamando a função. Então, eu posso chamar a função quantas vezes eu quiser. Se eu mandar rodar aqui agora, olha lá, eu tenho 4 cabeçalhos agora. Certo? Então a função você pode chamar várias vezes
e nada impede você utilizá-las quantas vezes você quiser. Poderia ter usado um for também, né? Um for in range para imprimir 5 vezes, tá? Beleza. Bom, gente, aí, uma coisa, quando eu defini minha função aqui, eu utilizei os prints, né? Porque nesse caso eu já quero que ele imprime para mim direto no console, eu não tenho interesse por return nesse caso. Mas vocês percebam aqui que eu não estou passando nenhum valor por atributo. Estou passando nenhum valor aqui dentro, tá? Outra coisa que eu queria anotar aqui é dentro aqui da padrão de definição e declaração de funções. Vou anotar aqui que depois eu colo aí para vocês. Seguinte. Parâmetros, vou falar sobre os parâmetros primeiro. Os parâmetros, gente, eles têm nomes diferentes dependendo do lugar onde eles se encontram, tá? Então, o que é um parâmetro? Parâmetro é quando eu passo aqui na criação da minha variável, da minha função, algum nome, por exemplo, nome 1, nome 2, nome 3. Tá? Então, eu vou parar aqui e fazer um exemplo agora com os parâmetros, para explicar essa questão da diferença dos parâmetros para os atributos. Bom, vamos fazer aqui uma função de soma. Então, def soma. Eu vou passar o número 1 e o número 2. Certo? Dentro da minha função soma, o que eu vou fazer? Eu só vou dar um return de número 1 mais número 2. Então, essa minha função, o que ela está resolvendo? Está resolvendo uma soma de dois números. Só isso. Certo? Bom, faltou os 2 pontos aqui. Feito isso, lembrando que agora não estou usando eu estou usando o return. E agora, quando eu for fazer a chamada... Vai, gente. O microfone aberto aí. Oi, gente, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Beleza. Uns barulhos estranhos, era só aqui ou aí também? Ô, Johnson, ajuda nós, mano. Que isso aí que tava tocando, velho? O cara tá abrindo sites aí indevidos agora, ó. Hora da noite, velho. Se controla, mano. Fecha o X-Vídeo, velho. Vem pra aula, doido. Você é doido mesmo, hein? Rapaz, ao vivo. Essa eu nunca tinha visto, não, velho. XMXX. A galera agora que não conhece o site aí vai procurar, né, o site. Bom, gente. Então agora, o que acontece? Vamos lá. Se eu der um soma e passar aqui, por exemplo, valor 1, 2, ele vai executar o cálculo lá, só que não me retornou nada, né? Se eu vir aqui e der um print, olha lá, agora ele me retornou. Então, pessoal, o que eu quero lembrar vocês aqui? Ó, quando eu, na minha definição de função, eu passo aqui no 2, qual que é o nome disso aqui que está aqui dentro desse parênteses? Lista. Hã? Entendi nada, cortou. Lista? Não. Lista é outra coisa, que não é lista não. Esses dois valores que estão aqui dentro da minha função, da declaração da minha função, qual que é o nome que eu dou para eles? Acabei de falar. É o atributo da função que você falou? Ou são os elementos para parâmetros? Pessoal, isso aqui é importante, eu já vi concurso matando o povo da prova com essa questão. Então já vou matar ela logo, para vocês não terem dúvida. Quando eu passo os atributos aqui na criação da minha função, isso aqui se chama parâmetro, tá? Então no 1 e no 2 são parâmetros da minha função. Agora, quando eu chamo a minha função aqui e passo o valor 1 e 2, esses valores aqui eles são chamados de atributos ou argumentos, né? Então, normalmente, a gente chama
nas provas de concurso que eu já vi, são chamados de argumentos. Então, aqui eles são chamados de parâmetros e aqui é argumentos. Então, quando eu chamo minha função soma, o que está acontecendo? Esse valor 1 está vindo aqui para dentro dessa variável, e esse valor 2 está vindo para dentro desse num2. Tá? E aí o meu return é o quê? O num1 mais o num2. Aqui o num1 está 1 e aqui o num2 está 2. Oi. Esse num1 e o num2 que tu colocou aí no parâmetro. Estamos falando de parâmetros. Estamos falando aqui. Certo. Beleza. Isso. No 1, no 2 aí. Se, nesse caso aí, tem alguma regra para poder colocar, ou o no 1 e o no 2 foi criado da mesma forma que a gente tem nome de variável, e se o usuário colocasse uma string lá no print soma lá, ele ia concatenar, ele ia somar? Como eu falo para vocês sempre, o Python é uma mãe, né? Então ele vai aceitar qualquer tipo. Por isso que, não sei se você vem do Java, mas o Java você tem que delimitar o tipo da variável, né? Se é um tipo string, um tipo inteiro, dentro da parametrização da definição da função. Aqui no Python não. Tudo que você passar lá no argumento, o parâmetro vai entender o valor daquilo lá e atribuir o valor, o tipo de variável correto para aquele elemento. Por exemplo, se eu tivesse aqui operação, eu poderia passar aqui, por exemplo, soma. Entendeu? Acho que é isso que você está dizendo, né? Por exemplo, passar aqui um valor, né? Tem que ser uma string, né? Sim. Poderia fazer isso aqui sem problema, porque daí o Python vai entender ali dentro dos parâmetros, ele vai entender do que se trata cada elemento. Beleza? Mas vamos voltar aqui, daqui a pouquinho a gente vai chegar nisso aí. Bom, seguinte, gente. Então, deixa eu apagar aqui. Beleza. Pessoal, então o que acontece? Existem duas maneiras de eu criar funções, tá? Com parâmetro e sem parâmetro. Então, vamos lá. Aqui, ó. Padrão de definição e declaração de funções. Existem duas maneiras para definir funções. Com parâmetros e sem parâmetros. Tá? Vou fazer dois exemplos aqui. Tem rapidão. Vou colocar aqui com parâmetros no 1, no 2. Outra coisa, gente, eu esqueci de falar. Por recomendação da linguagem, aqui também é bom que depois da vírgula você dê um espaço, tá? Isso aqui é padrão de projeto, padrão de programação. Então, vão já se adaptando a esses padrões aí para facilitar para vocês, tá? Então, todas as vezes que eu utilizar o def, eu vou atribuir um nome, sempre separado por underlines, e com parâmetros eu vou passar os valores aqui dentro dos parênteses. Então, se eu tivesse uma declaração de definição sem parâmetros, eu seria assim apenas, sem nenhum valor dentro, tá? Aí eu teria que retornar alguma coisa que eu criasse aqui dentro ou dar um print, tá? Vou retornar aqui 0. Beleza, gente? Outra coisa para quem vem de outras linguagens de programação, por exemplo, o Java. O Java, ele tem, eu esqueci o nome da palavra agora, eu não lembro se é polimorfismo ou acho que é polimorfismo. Quem está mais acostumado com Java aí pode tirar dúvida. Ou é sobrecarga. Um dos dois. O que acontece? No Java, se eu fizesse isso aqui, ó, com parâmetros e utilizasse o nome da mesma função, só que agora, sem argumentos aqui dentro, o Java ele interpreta e ele consegue fazer a diferenciação. Por exemplo, se eu estivesse executando com parâmetros, vou dar um print com parâmetros, e aí no Java, o que acontece com o Java? Se eu deixar aqui sem os parâmetros, ele vai executar e vai entender que você está
se referindo a esse aqui. Agora, se eu colocar os parâmetros aqui, desde que tivesse a mesma quantidade de parâmetros, de argumentos, do que os parâmetros aqui, ele entraria nessa função aqui. Só que o Python não trabalha desse jeito. Python, se você declarar duas funções iguais e mandar dar um print, parâmetros, olha lá, ó. No caso aqui só foi queimando a língua. Quer ver que ele aceitou agora? Vou passar no 1 aqui. 1, 2. Ah, tá. Beleza, é isso mesmo. No caso aqui, pessoal, eu passei para ele se encaixar aqui no 1, 2, ele não vai considerar, ele vai pegar sempre a 100 parâmetros. Tá? Então, ó, ele retornou um erro aqui, type error, dizendo aqui que o lógico era esperando nenhuma posição, né, nenhum argumento, e foi passado 2. Tá? Então, ele sempre vai puxar aqui para a função que não existem parâmetros dentro dela, beleza? Então, diferente do Java, o Java já se encaixaria nessas situações. É sobrecarga, né, Antônio? Obrigado. Mas um tempinho que eu não mexo com Java, então é sobrecarga mesmo. Então, pessoal, lembrar que no Python nós não temos sobrecarga, e quando eu passar a definição de uma função, executar a chamada de uma função, ele vai buscar sempre a função com menos parâmetros, ou seja, que não tem parâmetros no nosso caso aqui. Então, nesse caso, ele não vai ficar se encaixando dependendo da quantidade de atributos que você passar. Beleza? Bom, então esteja claro que a diferença para vocês entre parâmetros e atributos. Vou tentar fazer uma definição aqui. Parâmetros. São chamados parâmetros quando os elementos estão localizados na definição da função. Então, por exemplo, se eu tivesse um def, soma, no 1, 2. Beleza? Agora, são chamados argumentos quando os elementos estão localizados na execução de uma chamada de função. São chamados argumentos quando os elementos estão localizados na execução da chamada de função. Beleza? Então, tenham claridade sobre isso. É bem claro na mente de vocês o que é cada um, tá? Senão depois vai virar uma bagunça. Então, quando o exercício estiver falando de argumentos, ele está falando da chamada de função. No caso, por exemplo, soma, passando os valores. Isso aqui são argumentos. Esse 1 e 2, eles são argumentos. Aqui, o 1 e 2 são parâmetros. Belezinha, né, gente? Tranquilo aí? Tá. Então vamos lá. Bom, o que acontece? Vamos supor que eu quisesse fazer aqui um exponencial, né? Então eu vou fazer aqui um def exponencial e vou passar aqui o número. E a potência. E aí aqui dentro da minha função, eu vou fazer um return, número, quadrado, potência.
Aqui eu vou chamar a minha função exponencial. Oh, faltou os 2 pontos aqui. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Fiz a potência aqui, 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, ele me retornou aqui 8, certo? Como resultado. Bom, mas existe na função a possibilidade de eu definir um padrão caso a pessoa o usuário não digite um valor, tá? Então, por exemplo, assim, caso o usuário não entre com valor, eu quero que a potência seja 2 sempre. Tá? Então, se ele passar aqui o valor 2, ele me retornou 4 aqui, ó, vocês observam? Então, isso aqui é uma possibilidade, no Java não existe essa possibilidade, aqui a gente está falando de Java, né? Mas no Python, como eu falei, ele é uma grande mão, então ele aceita a padronização do parâmetro. Então, isso serve para caso o usuário não digite, ele possa ter a possibilidade de utilizar o que já é por padrão. Só que observem o seguinte, gente. Se eu utilizar aqui potência 2 e colocar aqui primeiro, a potência em primeiro, e o número em segundo, ele vai dar um erro, tá? Ele vai dizer assim, ó, non-default argument follows default argument. O que ele está dizendo aí? Ele está falando, está te lembrando que os erros são muito importantes, os erros devem ser sempre analisados, tá? Ele está te avisando que não se pode utilizar argumentos por padrão, ele não pode ser o primeiro, ele sempre tem que ser o segundo. Então, os parâmetros aqui, lembrem-se sempre, pessoal. O elemento, né, o parâmetro que você quer padronizar, ele sempre tem que ser o segundo. Ele não pode ser o primeiro elemento. Primeiro, você vai colocar todos os elementos que não serão padronizados em hipótese alguma. E o último elemento será o que você irá padronizar, certo? Então, por padrão, caso o usuário não digite, ele sempre vai fazer o exponencial por 2. Beleza? Está claro para todo mundo que esse valor ele está saindo aqui do meu exponencial 2, está chamando a função exponencial, passando o valor de referência 2 para número, e por padrão, como ele não deu a segunda entrada de argumento, ele está pegando o 2 que está aqui. Ficou claro aí para vocês? A possibilidade de se criar parâmetros pré-estabelecidos com valores pré-estabelecidos? Sim. Beleza. E os demais colegas estão quietinhos aí, estão entendendo? Só tem alguns participando. Wagner, mais ou menos. Quer perguntar alguma coisa, Wagner? Se eu tiver, por exemplo, por exemplo, potência e número, precisar declarar o parâmetro dele, como é que seria feito? Teria que criar outra variável e colocar antes? Não entendi. Outro parâmetro? Não entendi. Peraí, cortou. Por exemplo, a potência tem que estar em segundo lugar, porque está declarando aí que ela vai ser igual a 2, vai receber 2. E se o número também recebesse 2, os dois elementos aí da função tivesse? Isso aqui, por exemplo? Isso aqui? Aham. Vai executar. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que ele executou normal? O que eu quero dizer é que o elemento que for para ser padronizado, ele não pode vir primeiro do que os elementos não padronizados. Entendeu? Eu entendi, sim. Eu estava com dúvida em relação a isso. Então, não tem problema se você padronizar todos os elementos. Mas o problema está se você colocar os que não estão padronizados antes dos que estão padronizados.
só para deixar claro, quando eu faço essa atribuição aqui, gente, isso aqui é chamado de parametrização por padrão, ou parâmetro padrão. Tá? Por que essa atribuição aqui, que foi o Eliseu que sugeriu, né? Ela não faz muito sentido. Porque se eu já estou definindo os valores aqui, não faz muito sentido eu passar um atributo aqui, né? Faz muito sentido utilizar essa referência. Deixa eu ver, tem alguém falando uma coisa aqui. Wagner, não, é que andei 300 km de moto hoje, cheguei agora. O cara tá quebrado, hein? Amanhã eu assisto de novo, beleza. Sansão, estou esperando a parte que essa moleza nos traz tristeza. Meu Deus, que desânimo é esse, gente? Se acalme, tenha fé. Bom, então vamos lá. O primeiro exercício que eu quero pedir para vocês fazerem aí para treinar só bem simplesinho para ver se vocês entenderam o conceito de função e como usar. Façam para mim aí uma calculadora, façam uma função para soma, uma função para multiplicação, uma função para subtração e uma função para divisão. Faça aí rapidão. Só as definições das funções. 2 minutinhos, vamos lá.
Pronto, gente. Tô quase terminando. Beleza. Desce, soma. A extensão falou assim, se a Terra é redonda, onde fica os quatro cantos dela? Eita, bagaceira, polêmica. Declararam aí? Ixi, Isaías foi mais longe ainda. Quem diz que a Terra é redonda é o que, Isaías? Teor de revolução? Oi. Oi, pode falar. Veja. Isaías falou é plana. Aí sim, hein, Isaías? É plana, filho. Pirâmide, pizza, elíptica. Eita, o João já. Formato da Terra é um geóide de revolução, gente. Geóide de revolução. Aqui, ó. Aí a Terra de vocês mora aí, ó. Parece um coco. Aí, ó. O mundo é construído através de uma pirâmide. Verdade, se fosse bom seria redondeta e não planeta. Nossa, pesado, hein? É do jeito que cada pessoa quiser. Né? Direito de expressão. Vixe. Vixe. Beleza, gente? Entenderam aí? Tiveram as 10, também ficou com dúvida? Opa. Beleza, gente. Então, entendido aí, né? Só passar os parâmetros. Estou dando uns prints aqui. Multi. Dix. Beleza pura. De novo, por enquanto tranquilo ainda, né? Os caras estão com medo de mim mesmo, né? Direito é o... Eita, boca. Calma, John. Calma, já ficou nervoso. Calma, John. Taxista. Entendi, foi nada. Sua mãe não é homem.
Não é meu homem! Vamos lá. Bom, gente, eu vou parar tudo aqui e agora a gente vai falar um pouquinho sobre outro assunto aqui, variáveis globais. Vamos lá. Variáveis globais, gente, é tudo que eu distancio fora, tá? Estou dando um overview, depois a gente volta nas situações aí para resolver alguns exercícios. Então, nós temos aqui as variáveis globais. As variáveis globais, elas estão fora do escopo das funções. Você sabe o que é escopo? E é meio que um grupo de regras? Não. Que fica dentro da função, professor. Que ela executa uma determinada ação, mas só que dentro da função. Exatamente. Isso é escopo. Então vamos anotar aqui. Bom, escopo é o corpo de uma função. Vou colocar entre aspas, corpo aqui. Corpo. Tá, então é assim, pessoal. Bom, o que é o escopo? Quando eu defini aqui o soma para ser 1, 2, tudo que está depois dos dois pontos aqui, ou seja, dentro da minha função, é o escopo, tá? Então, por exemplo, return 1 mais 1, 2. Aí vamos supor que antes do return aqui eu tivesse feito alguma outra coisa, sei lá, número total igual a 1 vezes 1, 2, multiplicação, então, tudo que eu fizer aqui dentro da minha função soma é chamado de escopo, tá? Então, dentro da minha função soma eu tenho escopo local. Tenho escopo local. E fora da minha função eu tenho escopo global, tá? Então, fora do escopo local eu consigo declarar uma variável que a gente chama de variável global, tá? Tem que escrever alguma coisa. Função, tem que comprar um dicionário. Para encontrar o escopo, para encontrar a terra plana. Fala, Isaías. Professor, perguntar. Tipo assim, se fizer uma função para cadastro, entendeu? Cadastro de pessoas. Aí, teria como eu fazer, tipo, sempre usando a mesma função, entendeu? Nome, CPF, cadastro pessoal mesmo. E chamar ele, colocar ela dentro de, separadamente para cada pessoa, usando a mesma? Sim, se mudar a estrutura, sim. Se estiver usando um dicionário, por exemplo, dá para fazer. E quantos... É um negócio chamado QWAR. Assim, ó. É matéria mais pra frente, né? Mas é um negócio chamado, assim, ó. QWAR. Ele vai retornar comparando com uma tupla. Você pode passar tupla, pode usar um dicionário dentro dele. E tem um total de quantos parâmetros eu posso usar dentro da função? Não cheguei a testar, não. Porque normalmente a gente usa 5, né? 4 no máximo. Não utiliza muitos parâmetros. Entendi. É só isso mesmo. Faz o teste aí depois pra nós. Tá, beleza. Tá. Então vamos lá, gente. Questão. Então nós temos os escopos. Tudo que eu declarar, vou colocar aqui variável global 1, variável global 2. Tudo que eu declarar aqui fora da minha função é escopo global, tá? E tudo que eu declarar dentro da minha função é escopo local da função. A função me perguntou aqui, falou o quê? Deixa eu ver. Já pensou se puder usar mais de 1 milhão de parâmetros? Ixi, rapaz, eu não sei dizer isso não, hein? Isaías é bom de teste, ele retorna pra nós aí. Não sei, deixa eu ver se tem alguma coisa. Quantidade. Vai.
limite. Pode testa aí para nós. Bom, pessoal, vamos voltar aqui, ó. Vou fazer o global agora, tá? Ó, seguinte, gente, eu criei duas variáveis globais aqui, certo? E aí eu vou criar uma função aqui, qualquer nome, e não vou passar nenhum parâmetro. Dentro da minha função, eu vou usar minha variável global. Eu vou usar aqui, vou dar um return, e vou usar minha variável global aqui, global, né? Mais variável global. Nossa, eu tô bugado para digitar hoje. Vou colocar aqui 2, 1. Atribuir um valor aqui qualquer. Certo? Quando eu vim aqui dar um print, função, e me retornou 3, certo? Beleza. Agora, se eu vier aqui e criar uma variável global 1, mesmo nome, certo? Vou colocar agora o valor 0, variável global 2, valor 0. O que vocês acham que vai dar no resultado? Sobrepõe a valor global ou valor local? Local? Ó, quando eu rodar, ele retornou 0, tá? Então, o escopo local da função, ele sobrepõe o escopo global, tá? Então, toda vez que eu tiver uma variável declarada dentro do escopo, de mesmo nome de uma variável global fora do escopo, quem prevalece é a variável local dentro do escopo da função. Beleza? Deixa eu anotar aqui. Então, escopo local sobrepõe o escopo global no que tange a utilização de variáveis. Beleza? Isaías perguntou, seria um caso de hierarquia, né? Isso, Isaías. Eu tenho as hierarquias de declaração de variáveis. Eu tenho a local, a global e a não local. Eu vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu carregar de novo aqui para eu falar. Pera aí, gente, eu falo aqui. Carregar o trem de novo aqui. É porque eu tô com um problema no meu computador. Eu vou ter que... É porque eu tô só com a SSD rodando aqui. E eu tô sem espaço na HD já, no SSD. Eu tô esperando chegar o SSD. Pronto. Já calma, criança. Ligação do meu computador. Logo, logo resolve os probleminha. A gente vai com uma ferramenta mais máscula, né? Tá feito, hein? Bom, pessoal, vamos lá. Então, agora é o seguinte. Deixa eu explicar aqui essa questão da variável local. Com o seguinte. Vou apagar isso aqui. Ficou claro que a local sobrepõe a global, né? Então, é o seguinte. Vou criar uma nova função aqui. Eu criei aqui função matemática. Eu vou passar aqui no 1, no 2, soma.
E aí dentro da minha função mat eu vou retornar, né? Vou retornar um som número. Vou chamar minha função Ei, bugou de novo, velho. Peraí, gente. Parou tudo aqui. PC da Xuxa, PC da Xuxa. PC da Xuxa. Atualizar aqui. Orar não, moço. Vamos fazer uma vaquinha para ajudar o professor. Antes de fazer esse exemplo aqui, senão vai bagunçar tudo, vamos fazer o seguinte. Pessoal, existe a possibilidade de fazer uma parada aqui, ó. Que é, antes de dar um return, vamos fazer uma função matemática aqui de soma, né? Criar as variáveis aqui dentro. Número 1, aqui. Número 2 igual a 20. Aí, pessoal, eu posso criar aqui dentro. Sansão colocou um pro outro me dá esse aí. Agora não deu nem um ano esse computador, mano. É só o SSD mesmo que eu fui inventar de economizar. Comprei SSD pequeno demais, agora o computador não vai tirar nada. Já tá no limite. Bom, pessoal, outra coisa. Eu posso realizar a construção de outras funções aqui dentro, tá? Então, por exemplo, desce, criar outra função, tipo, soma, passar aqui outros valores, 3, 1, 4, tá? Só que daí, o que acontece? Estou preocupando, vou colocar só o valor direto, não fazer conta não. Só para mostrar a questão da função dele. Vai demorar mais. Pessoal, isso aqui é possível, tá? Eu realizar uma função dentro de outra função, tá? E aí, se eu vir aqui fora e chamar a minha função soma, se eu chamar minha função soma, ele não vai conseguir localizar a função soma justamente por conta da questão do escopo, tá? A função soma só vai estar disponível dentro da função mat. Esse é outro detalhe que eu estava tentando tirar aqui um jeito mais fácil de mostrar. Então é possível utilizar a função de função, só que eu não consigo chamar a função que está dentro de uma função. Faz, Johnson, porque às vezes você precisa, se você tiver uma função muito grande, se você quiser trabalhar uma outra função dentro dela, você pode fazer ela lá dentro mesmo, tá? Depende da situação. Se você tiver um código muito complexo, em algumas situações, quando você estiver trabalhando com tuplas, por conta da imutabilidade das tuplas, que a gente já viu, é recomendado que você faça uma função dentro de outra função. Estou mostrando isso aqui para vocês saberem que isso existe, tá? Mas a gente não costuma fazer isso muito, não. Normalmente nós trabalhamos separando as funções. Oi. Isso seria como se a gente cadastrasse uma pessoa, daí fosse para mexer no local onde ela mora. Vamos supor, no endereço dela seria essa
a segunda função? Poderia ser assim, eu crio a pessoa, né? E aí depois eu trabalho dentro dos atributos dela mesma, da pessoa, né? Que a pessoa tem nome, endereço. Aí dentro do endereço eu faço uma outra função para trabalhar os permenutos do endereço. Endereço é dividido em CEP, número da casa, entendeu? Então eu posso fazer essas escalações de funções, só que o que eu preciso que vocês lembrem quando a função estiver dentro de outra função, não adianta realizar a chamada dela, porque ela não vai vir para fora o resultado, tá? Eu tenho que chamar a primeira função. Oi. Mas pode, por exemplo, eu posso fazer duas funções, eu faço duas funções separadas. E em uma terceira função, eu estou fazendo aquela função, e dentro daquela função, eu posso chamar a função que eu fiz anterior. Pode acontecer isso? Como é que é? Repete aí. Eu faço duas funções. Uma dentro da outra ou separada? Não. Separada. Certo. Na minha terceira função que eu estou fazendo, vai chegar uma parte do código, que eu vou chamar uma das funções que eu fiz anterior, que está fora do escopo. Vai dar certo? Vai. Entendi. Tudo de bom. É porque essas defs, você só não vai dar certo se a def estiver dentro, se a definição dessa função estiver dentro de outra função. Mas se for no caso, por exemplo, assim, igual se eu entendi, né? Você falou alguma coisa assim, né? Duas funções, aí eu faço uma terceira e chamo essa função dentro dela, não é? Por exemplo, terceira. Aí aqui dentro eu chamo a soma, seria isso? Isso mesmo. Não vai funcionar quando tiver intercalado, entendeu? Por exemplo, eu tenho aqui minha função, e aí aqui dentro dela eu crio uma outra função, dou uma outra def soma. Por exemplo, soma 2. Beleza? Beleza. Bom, no geral, pessoal, as funções, elas são muito utilizadas para reduzir a quantidade de ifs. Você lembra lá um exercício de uma lista que eu passei, que eu fiz aqui, deu 200, sei lá quantas vezes, que era trocentos ifs? Tá vendo esse exercício? Eu acho que era o AG ou AH, era bem grandona, então. Utilizando a função era fácil, que daí eu só passaria as coordenadas na função, né, os argumentos para a função, e ela já realizaria o cálculo. Eu só precisaria de uma função passando os argumentos diferentes para cada um. Precisaria eu ter feito todos aqueles blocos de if. Faria só um e substituiria os atributos. Beleza? Vamos dar sequência aqui? Andrei. Oi. Mas não ia ter que ficar, mesmo assim, não ia ter que fazer aquele monte de if dentro da função, não? Não. Você ia fazer um bloco só. Porque lembra lá comigo? Era assim, ó. Eu estava percorrendo todas, eu não lembro direito do exercício, mas era assim. Eu estava percorrendo todas as possibilidades possíveis, né? O que acontece? Eu faria um agrupamento de if e passaria as variáveis de cada agrupamento. Quando eu fosse fazer a chamada da função, eu passaria o atributo, o argumento dos valores para serem gerados. Aí ele ia fazer todas as possibilidades para mim dentro da função. Beleza. Depois a gente, semana que vem, qualquer coisa eu pego o exercício como eu fiz, acho que está salvo em algum lugar que eu não apaguei, e aí a gente transforma junto aí pra... Deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Rapidinho aqui, porque eu tô lembrando aqui. Tem um negócio que eu fazendo 30 pontos lá no ABA lá, da semana passada, e eu só tô vendo agora. Você tá vendo agora? Por quê? Mas na semana passada não era pra gente fazer atividade, pô. Não, peraí. Não precisa ficar nervoso. Calma, respira quando é 3. Peraí, deixa eu abrir aqui pra mostrar.
Você é doido, velho. Eu rachei a culpa com aquele professor lá de aula de português, mano. Você é doido. Aqui, ó. Eu deixei aberto até dia 22. Deixei aberto até dia 22 de junho isso aqui. Aí o que acontece? Eu passei ela, foi assim, eu dei uma semana, eu tinha avisado na última aula nossa. Eu ia duplos em dicionário, eram 30% de Python. Você dominando listas duplas em dicionário, você consegue fazer muita coisa em Python. Então assim, passei essa lista valendo 30 pontos. Então eu dei uma semana para vocês descansarem aí. Na segunda semana de folga, eu falei para vocês, usa a segunda semana para vocês resolverem atividades nas outras disciplinas e tirem um tempo para começar essa lista. Eu falei, entendi. Vou deixar ela aberta até dia 22 de junho para dar tempo de vocês fazerem ela. Tá? Inclusive, se vocês chegaram a ver, mas eu corrigi as atividades de vocês. Vocês olharam lá. A última atividade que eu tô vendo aqui foi do for, range e while, né? Foi. Avaliativa. Foi isso? Foi. Então tá bom. Dá nota máxima pra todo mundo, pra não ficar de exame, tá tudo de bom. Eu vou fechar o vídeo. Vai trabalhar não, pra ver. Deixa eu ver aqui. Raíz mandou o texto ali, menino. Deixa eu ver. Andrei, para mim chamar uma função que está dentro de outra, eu preciso chamar como diretor ou posso ir direto e colocar o nome da função que eu quero usar? Pode ir direto para isso. Deixa eu voltar aqui. Peraí que eu já até me perdi. Bom, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Uma função def jogar dado, por exemplo. Jogar dado. Nessa função jogar dado, eu vou retornar um número randômico, né? Tem que importar a biblioteca. Handint. É o número inteiro que você achar, né? Então, from, handle, import, handint. Então, a gente cria lá uma função jogar dados, retornando aí um dado, né? Como se a gente estivesse simulando, se tivesse feito a jogada de um dado, né? Então, de 1 a 6. 7, né? 6. Beleza. Então, jogar dado. Então, eu fiz minha função aqui. Então, quando eu chamo ela, print, jogar dado, manda executar. Olha lá, ele me sorteou 2. Se eu apertar de novo, sorteou 5, 6. Então, assim, dentro aqui das funções, eu quero ficar para vocês que vocês podem criar coisas aqui dentro, tá? Por exemplo, eu criei aqui a função jogar dado, né? Vamos inventar uma outra aqui. Vou criar aqui agora uma def jogar moeda. Jogar moeda. Aí a moeda nós temos cara e coroa, né? 50% de chance de cair cara. Eu vou fazer aqui. Valor igual handle. Vou chamar o handle aqui agora. Deixa eu postar aqui. Handle. Valor handle. Então vai receber um valor aí. Se eu não me engano, o handle vai gerar de 0 a 0.5 e de 0.5 a 1, né? Então, handle, valor handle. Deixa eu deixar ele direto assim. E aí eu vou fazer um if, né? If valor for maior que 0.5, aí eu vou retornar, por exemplo, return coroa. Se não for se for menor que 0.5, eu vou retornar cara. Isso aqui também é possível, tá, gente? Ó, quando eu fizer um if dentro da minha função, eu consigo fazer tudo dentro da função quando você estiver trabalhando fora, tá? Então,
cria uma variável valor aqui, atribui um random de 0 a 1, então ele vai gerar um valor aqui aleatório, e se esse valor for maior que 5, vai dar coroa. Se for menor, ele dá cara. Daí nesse caso eu nem preciso usar o elif nem o else, tá? Eu consigo dar o return para a coroa se estiver dentro dessa condição, e se não estiver, eu já retorno a cara. Beleza? Então, vou chamar aqui, jogar moeda. Aí vamos supor que eu quero que isso aí seja executado, sei lá, 3 vezes. For, vou criar aqui um laço, né? For n em range de 0 a 3. E aí vou colocar esses dois prints aqui, meu jogar dado e jogar moeda aqui dentro. Beleza? Vou mandar rodar aqui, se a minha indentação, lugar, aí, beleza. Então ele vai sortear aqui para mim 3 lançamentos de dados, né? Poderia ter colocado a mensagem também, tá, gente? E ele está sorteando aqui, ó, coroa, jogou mais 3 vezes, ó, coroa, cara. Aí caiu 1, 3, 2, de 1 a 6 no caso do meu dado, certo? Então eu consigo chamar as funções, usar as funções dentro de laços de repetição, beleza? A gente facilita, por exemplo, imagina se eu tivesse colocado essas linhas aqui dentro. Se eu quisesse executar, ia ficar executando. Se fosse um código maior, ia ficar menos legível ainda. Então, o principal objetivo das funções é deixar mais legível o código principal. Seria esse aqui daqui para baixo, tá? Outra coisa que eu gostaria de destacar também, eu não sei se vai funcionar aqui nessa versão do navegador, né? Vamos tentar. Bom, gente, a questão, por exemplo, conforme for crescendo o seu código, eu preciso ter uma boa prática de programação. Eu preciso que vocês façam o seguinte, que é comentar, criar um bloco de código dentro, comentando o que essa função faz. Então, por exemplo, aqui, eu vou adicionar aqui, isso aqui faz o que essa função? Essa função é responsável por jogar uma moeda. Pessoal, desde já, vocês estão no primeiro ano. Só mandar uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu ver. Professor, você lançou nota das atividades enviadas pelos alunos no Aula? Não sei, professor. Quem tiver sem nota é porque ou o arquivo não abriu ou deu algum problema. Então, tem que olhar depois cada situação isolada, tá? Deixa eu abrir aqui, gente. O Antônio está perguntando o valor, né? Deixa eu abrir aqui o diário para mostrar para vocês. Acho que tem um valor descrito lá. Ó, quem tiver com a nota zerada, porque o trabalho possivelmente não abriu, tá, gente? As duas variam 5 pontos cada um. Então, quem tiver zerado, depois a gente conversa aí, tá? Porque teve algumas atividades que não abriram, velho. Teve uma galera ali que mandou atividade sem extensão nenhuma. Tipo, era arquivo. Não tinha nada de extensão no arquivo. Valia simples aí, para cada atividade. Foram 2, 3 pontos. Então tem que verificar isso aí, tá? Quem não abriu a atividade está com 0, depois me procura aí que eu dou uma olhada se pode ter acontecido, beleza? Onde vê isso aqui no APA? Você fala isso aqui o que? A nota, mano? Não, a nota ela não é lançada no APA. Eu lanço no portal de vocês. Vocês não tem um aplicativo lá no portal do aluno? Isso mobile, né? Então,
Vocês vão olhar lá a nota. No Ava não faço lançamento, não. Beleza. E aqui, tava falando o que mesmo? O que era? Ah, tá, da documentação. Pessoal, é muito importante vocês tratarem da documentação do código. Gente, a pessoa desde já, velho, por mais que você faça aqui uma função de soma, velho, dessa soma, aqui dentro eu já recomendo, velho, a primeira coisa que vocês fazerem antes de declarar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, crie aqui dentro, ó, uma explicação do que trata a função, tá? Então, essa função é responsável por somar. Nem que seja isso. Quanto mais detalhes você colocar, melhor vai ser, tá? Mas se você não estiver muito animado para colocar muitas informações, coloque pelo menos a descrição do que se trata, tá? Porque ninguém é obrigado a ficar adivinhando o que você escreveu ali, pessoal. Então, Johnson, o Python ele tem um negócio massa que ele vai gerar o documento para você. Você pode exportar o documento depois. Para você verificar aqui a documentação, você vai fazer assim, ó, por exemplo. Vamos supor que eu quero ver da moeda, né? Eu vou vir aqui, vou dar um print, aí eu vou colocar o nome da função. Então, o nome da função é jogar moeda e jogar moeda, né? Aí ponto, aí eu vou dar 2 underlines, doc, 2 underlines. Aí o que ele vai te retornar? Ele vai retornar para você o comentário da função, ou seja, a documentação da função. Por isso que é importante fazer as anotações das funções. Não é só colocar um comentário lá e já é. Não. No caso das funções, eu consigo acessar a documentação de cada função. Então, toda vez que eu der um print, por exemplo, print, qual que é o outro que eu escrevi? Soma, né? Soma, ponto, 2 underlines, doc, 2 underlines. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou conseguir verificar. Deixa eu apagar o resto aqui. Peraí. Aqui. Aí quando eu chamei aqui a soma, ele mostrou que ó, essa função é responsável por somar. Os caras estão me zoando, olha o coronha. Não, velho, bebi água aqui, engatei. Velho é triste. Corona não, estou nem saindo de casa. Aí, daí você fica sem professor de algoritmo. Eu não em vocês sabem. Entendeu, John? Entendeu, pessoal? Então, o Python é muito poderoso nesse sentido, porque aqui eu não preciso ficar declarando ou chamando a biblioteca para tratar da documentação. É só eu colocar aqui as 3 aspas, lembrar que são 3 aspas duplas, tá? Para abrir e 3 aspas duplas para fechar. Ele vai gerando a documentação. Se eu vir aqui e dar um print, por exemplo, help, e deixa eu ver, eu vou fazer uma gambiarra aqui, ver se vai dar certo. Se ele vai aceitar na versão... Ah, tá, beleza. Pessoal, seguinte, se você vir aqui dar um print, por exemplo, help, do próprio print, deixa eu ver se é só print. Eu vou verificar depois, mas também tem como eu ver as funções. Ah, não, acho que é help print direito. Peraí, help print. Ah, isso mesmo. Olha que massa isso aqui também, ó. Quando você utiliza o help, é que eu estava verificando que quando você usa o PyCharm,
às vezes ele é um pouquinho diferente a forma de executar. Mas aqui na plataforma, eu tenho que fazer o teste no PyCharm também, mas eu acho que o help também é funcional lá. Quando você utiliza o help e o nome da função dentro dos parênteses, ele vai te retornar a especificação da documentação do print. Imagina o seguinte, gente, se não existisse o print, como você imprimiria na tela? Doideira, né? Já pensaram isso? Pô, a função print facilita demais. Eu digito print, abro parênteses lá, digito texto, ele já aparece na console para mim. Mas se não tivesse a função print, se eu tivesse que fazer a minha função print, como que eu faria? Então, quando eu digito o help no nome da função, ele vai me retornar as informações de como foi feita a função, inclusive seus parâmetros e os seus argumentos. Tá? Bom, então eu poderia vir aqui e digitar len. Aí ele vai te dizer o len, ó. Inclusive serve aí para quem tiver um pouquinho de inglês aí no dia, serve para você entender o que cada função faz, né? Então, len retorna o número de itens em um container. Ele vai contar, quando a gente usa o len lá, por lembra? Eu passo na string, ele conta todos os caracteres, o número de itens e retorna, né? De uma coleção. Então eu posso utilizar esse help aqui para todas as funções. Inclusive no PyCharm, se eu importar a biblioteca da função que eu acabei de fazer, eu consigo fazer isso aqui, ó, jogar moeda. Deixa eu fazer, legal. Aí, ó, por isso que essa ferramenta é top. Vocês estão conseguindo visualizar aí? O help deixa eu ver mais organizado ainda. Ó. Jogar moeda. Para que serve jogar moeda? Serve para essa função responsável por jogar na moeda. Então olha que massa. Só do cara dar um help nas suas funções, por exemplo, se eu jogar o dado aqui não tem nada, né? Help, soma. Ó, o help dado, ele fala que aqui que não tem nada, né? Mas o meu soma, ele já aparece. Ó, essa função é responsável por somar. Então, olha que massa. O Johnson perguntou aí. Então, eu consigo, só jogando os help de todas as funções, eu consigo montar tudo estruturado, bonitinho, uma documentação das minhas funções. Entendeu, gente? Por isso que eu estou falando, estou mostrando aqui para vocês a importância de se utilizar os comentários dentro das funções. Gente, por mais simples seja a função que vocês forem fazer, por favor, gente, já comentem especificando o que essa função faz. Professor, para que serve documentação na programação? Alguém sabe me dar uma resposta boa aí? Não, mas seria no caso para facilitar outras pessoas a entender o código que foi montado e, no caso facilitar a hora de consertar ele. Exatamente. Quem que foi que falou isso? Sansão? Também. Beleza, é isso mesmo, então. O John também colocou ali, organizar para facilitar a manutenção. Exatamente. Pessoal, lembrem que a documentação ela tem a finalidade, primeiro, de manter o código, porque se o código for ficando muito extenso, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que vai falar assim, meu Deus, velho, que desgraça de função é essa que eu não sei o que faz aqui no meio? Porque nós, como programadores, vocês já vão aprendendo isso a partir de hoje, conforme a gente vai programando, a gente gosta de programar pelas madrugadas, né? E muitas vezes o código da madrugada, no outro dia, funciona. Mas quando você vai entender o que aquele bendito código faz, você não entende o que faz, só sabe que funciona, né? Então, desde já, quando você for inicializar uma função, já escreve informando a maior quantidade de informação que você tem. Inclusive falando sobre os parâmetros, porque toda vez que você gerar a documentação, vai aparecer bem organizado para você cada informação da documentação. Tá? Como eu falei, você pode jogar aqui dentro do help, lembrar do comando help aí, qualquer outra função que você tenha dúvida. Tá? Por exemplo, help format. Ó, a
me dizendo aqui as informações acerca do format, tá? Então você consegue montar e estruturar uma documentação muito boa através das ferramentas aqui do Python. Inclusive para ajudar também nas dificuldades que vocês possam ter. Deixa eu ver se tem que falar. Voltando sobre a documentação, vou bater de novo nessa tecla. Pessoal, além de manter o código inteligente e legível para vocês, e além de ser uma boa prática de programação, se você estiver trabalhando numa equipe, e nessa equipe, por exemplo, mudou 4 pessoas da equipe, ou você foi demitido, a próxima pessoa que for assumir o código precisa ser legível. A pessoa que pegar o código, ela tem que entender. Tá? Então, não faça vergonha para esse professor. Quem não documenta código é programador porqueira. Tá? O chamado de programador porqueira pode ser que doa mais em vocês e vocês, de fato, animem de fazer documentação do código. É chato? É. Mas se você for fazendo de função por função, não fica um trabalho tão desgastante. Não deixe de fazer documentação depois que o seu programa estiver pronto por completo. Claro que a nossa matéria ainda é introdutória, né, algoritmo só, mas quando vocês forem evoluindo no curso, vão continuar trabalhando com Python. E o que eu mais gostaria de ver é que vocês ativassem os padrões de programação que vocês estão vendo aqui, inclusive a documentação. Principalmente a documentação, porque mostra que vocês já estão maduros o suficiente para saber a importância de documentar um código. Beleza? Entendido, gente? Podemos seguir? Com alguma dúvida até aqui? Sono. Calma, Sansão. Terminando. Pessoal, seguinte. Vou colocar um exercício aqui para vocês resolverem para esquentar um pouquinho e passar o som do Sansão. Andrei, Oi. pedi um favor aqui. Ah. Se o senhor puder reservar uns 10 minutos no final da aula, só para fazer uma explicação aí sobre tratar, se puder, claro, como tratar informações none entendeu? Tipo assim, você não lança nada e dá enter no input. Certo. Beleza. No final a gente separa um tempinho aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Vamos fazer um exercício aí para acordar. Faça uma função chamada calculadora. Então já sabe o nome da função aí. Que receba 2 valores numéricos e a operação. Isso aqui são parâmetros, tá? O usuário passará os argumentos e escolherá a operação. A função deve retornar a resposta, tá? Bem simplesinho, façam aí.
Deixa eu ver aqui falar alguma coisa. Put, valor, 10 soma. Não falei que não podia usar global, né? Mas faltou você usar aí a operação, né, irmão? É para passar como parâmetro da função qual é a operação.
Pronto, gente. Johnson fez, mais alguém? Vou esperar mais um pouquinho o pessoal terminar. Deixa eu ver se não está a sua aqui. Primeiro valor, segundo valor, deve soma, deve soma. Não, Sansão. É só uma função chamada calculadora. Olha lá a interpretação da questão. Faça uma função chamada calculadora. Entendeu? Meu celular ficou mudo, eu tava no aplicativo aqui, daí eu vou iniciar o áudio e parou tudo. Vou reiniciar pra ver se dá certo novamente. Beleza.
Vamos lá fazer, gente. Putz, velho, vocês estão bons de interpretação. Vou mandar o Rafael pegar no pé de vocês, velho. Tá muito moleza. Vai, eu tô fora com esse negócio de Rafael. Por que, moço? Por que você não gosta do professor, rapaz? Tô fora esse negócio de Rafael. Deu certo, onde falou, daí ele é muito legal. Rafael machucou o neném. Mas em questão de tarefa não deu muito bem pra ele não. A atividade demais no lado. Para, John. É doido, velho. Quanta treta, menino. Bora, gente, deixa eu fazer. Tira o pé da minha janta, velho. Tô na fome. Oxe, moço, vai comer, deixa nós aqui. Andrei. Vamos tocar. Andrei. Ah, Tá, escuta, Andrei. tô te ouvindo. Que negócio essa nota aqui tá questionável, Andrei. Você tá... Não é 5 pontos cada uma? Velho. Olha, então você digitou errado aí, pô. Tá quanto aí? Eu não vou falar aqui não, que os caras vão tirar onda com a minha cara, né? Vou mandar no privado. Toda vez aí. Você é doido, Andrei. Você machuca o neném, tá com o Rafael, tá machucando o neném. É doido, é? Vai esquisito, é. 50 perguntas com texto no questionário dele com 1h30 pra resolver. Andrei, vê se tá certo aí agora. Deixa eu ver. Assim, ó. Eu não quero que fique... Você tá gravando essa aula, Andrei? É o quê? Você tá gravando essa aula? Tô. Então esquece. Tchau. Falou. Tudo bom. Tudo bom. Ai. Tá com vergonha de falar a nota, moço. Quando ferrar, a gente vê essa treta aí. Não, moço, Sansão. Tu imprimiu a calculadora, mas cadê a calculadora, mano? Não, vamos fazer isso aí. Calma aí, vocês estão muito doidos hoje. Fica calmo. Deixa eu apagar aqui e fazer pra vocês, peraí. É o final de semana que começa amanhã. Começa amanhã mesmo. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, interpretação conta muito. Coloquei esse exercício, ele é simples, só que pegou a galera aí, né? Então é o seguinte, vamos lá, vou ler junto com vocês. Faça uma função, não falei duas, não falei três, não falei quatro, falei uma. Faça uma função chamada calculadora. Então a primeira coisa, você está falando para fazer uma função chamada calculadora, o que você vai fazer? Def calculadora. Pronto, primeira coisa, cria uma função chamada calculadora. Então def calculadora,
Vocês estão vendo minha tela? Que eu estou digitando aqui. Vocês estão... Tá de boa. Tá vendo, né? Beleza. Deve calculadora, beleza. Aí, o que está dizendo o resto da questão? Faça a função chamada calculadora que receba 2 valores numéricos. Então, eu sei que os 2 parâmetros dela vai ser 2 valores numéricos. No 1 e no 2. E a operação. Então tem que criar também uma operação aqui. Vou criar uma variável operação. Beleza? Então, ó, faça a função chamada calculadora que receba 2 valores numéricos e a operação, que são os parâmetros. Então, são 3 parâmetros que ela tem. 2 números e uma operação, possivelmente é texto. Né? Então, beleza. Então, aqui eu defini a calculadora. Aí, o que o Johnson postou aí? Já olhei, deixa eu só ver. Bom, daí dentro da minha calculadora, a primeira coisa que você faz dentro da calculadora agora. O que a gente faz? Primeira coisa dentro da calculadora. Johnson errou. If errou. Muito bem, Johnson. Johnson recuperou da queda. Comentário, velho. Tá testando vocês. Façam comentários. Façam comentários. Vamos colocar aqui. Calculadora com operações básicas de soma, subtração, multiplicação, divisão, desenvolvida por André Alencar Quadros. Beleza? Feito isso, aí sim nós vamos por isso. Então, primeiro isso, vou pegar lá minha variável operação. Então, se minha operação estiver tratando de uma soma, eu vou pegar e comparar aqui. Se o texto for passado é uma soma. Então, se for a soma, eu vou retornar o quê? Return num 1 mais num 2. Agora, se a operação for igual subtração, o que eu vou retornar? Num 1 menos num 2. Agora, se a operação for igual divisão, vou retornar o quê? Return 1 dividido por igual. Num 2. Beleza. Se a operação for igual, agora falta a multiplicação. Multiplicação. Vou retornar num 1 vezes num 2. Beleza? Bom, aí, estou colocando if aqui, ó, velho, do C, elif, pô. Não ajuda eu não, velho. Esse cara é ruim mesmo. É ruim. Também que eu acordo antes do tempo. Não tá enrolado com vocês, hein? Corre, galera! Tem que ser exemplo, mas segue seus passos. É doido, velho. Mas nem corrigiu um errinho. Os caras são ruins mesmo, velho. É doido. Return. Então, na última aqui eu vou colocar assim, opção não inexistente. Beleza. Pessoal, minha calculadora está pronta, né? Agora eu só tenho que dar as entradas para ela poder funcionar. Vamos lá. Vou criar a variável A aqui. Vou dar um input. Qual o valor, o primeiro valor numérico? Qual o primeiro valor numérico? Qual o segundo valor numérico? Beleza. Aí agora a operação que o usuário vai ter que escolher, né? Input. Qual é a operação? Aí para evitar as cagadas, né? É bom você colocar na frente aqui, ó, todas as opções. Subtração, divisão, conforme está lá em cima, na sua calculadora.
tá? Então, beleza. Feito isso, agora... Se o usuário der um espaço ali, Hã? e se o usuário der um espaço antes de escrever soma ou subtração ou divisão? Mas aí tem que usar os scripts lá, né? Porque a gente já viu como tirar os espaços da esquerda, os espaços da direita, inclusive os espaços entre as palavras. Eu não vou fazer esse tratamento aqui, né? Mas tem como fazer, a gente já viu. Até fizemos. Tá? Então aí eu vou dar um print aqui. Tá. O resultado da operação é... O resultado da operação é... Eu vou dar um format. Aí, dentro do format, eu chamo minha calculadora. E aí eu vou passar os valores, né? Eu vou passar A como no 1, vou passar o B como no 2, e a minha operação eu vou passar o OP. Minha calculadora. Beleza? Aí... Quando eu executar aqui, ele vai pedir qual é o primeiro valor. Vou colocar 5. Qual é o segundo valor? 4. Qual é a operação? Vou colocar aqui soma. Olha lá, o resultado da operação é 9. Beleza, o calculador está funcionando. O Johnson lembrou bem. Strip, split, entre outros. Entre outros. Nós já vimos lá, qualquer coisa a gente tirou a dúvida lá, as aulas são gravadas. Entendido, gente? A maneira correta de fazer o código era esse. Aí o que acontece? Ó? Se eu vir aqui e dar um help calculadora, digitar aqui outra função para ver se está funcionando. Multiplicação. Aí. 6 vezes 7, 42, aí mostrou o help da calculadora, né? Que é o comentário. Ó. Calculadora com operações básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão. Resolvida por André Alencar Quadros. Olha aí que legal. Olha que coisa linda, mais cheia de graça. Entendido, gente? O que eu preciso que vocês entendam desse exercício aqui aqui é os inputs que vocês já estão acostumados, né? Tem nem a diferença aqui. Que eu poderia melhorar esse programa? Com certeza. Como, professor? Eu poderia fazer o tratamento aqui dessas operações para evitar que o usuário digite errado. Por exemplo, dar um upper, né? Dar um upper em todos aqui, ó. Todos aqui dá um upper, né? Para evitar que o usuário digita, por exemplo, assim, ó. 6, 8. Digita, ó. Digitou soma, digitou certo, né? Só que o S aqui está maiúsculo e aqui está minúsculo. Então o S é minúsculo, ele vai enviar a operação com S minúsculo para dentro da função. E aqui na função ele vai comparar. Soma com S minúsculo é igual a soma com S maiúsculo? Não. Aí ele vai cair aqui no else, opção inexistente. Entendeu? Então, daria para fazer um tratamento aqui também, né? Por exemplo, antes de eu mandar aqui a opção, eu pego o meu op aqui e dou um outro ponto upper. Atualizou aqui, tá bom? Peraí. Tenha fé. Se quiser me dar um acesso desse presente, eu aceito todo o coração. Prometo que semana que vem eu vou tentar resolver, se os correios deixar. Hashtag para quem vai assistir essa aula, correio, tira o pé dos meus produtos. Cadê? Op igual op.upper. Né? Sai fora o que, moço? O que foi? O João tá bravo hoje, hein, velho? Você é doido. Só por causa de 5 pontos, bicho. Calma. Faltam 3 para 5. Ah, tirou 2 ainda, tá reclamando, doido.
Pronto. Usando o upper aqui, ó, tornando a operação maiúscula, não tem como abençoar o usuário digitar errado, né? Ó, é S maiúsculo, só que ele digitou minúsculo. Ele mesmo assim o sistema reconheceu. Então eu já fiz um tratamento de exceção. Tá? Então tenha esse cuidado aí na execução das atividades. Entenderam aí o funcionamento da calculadora e principalmente da função? E se o zero ela do usuário não tivesse passado a operação, como proceder? Quem tem alguma ideia? Deixa eu ver aqui escrever aqui. If not a type A. Pode ser também, ó. Mas é assim, gente, ó. Eu tô falando no caso seguinte, ó. Aqui, na hora de eu invocar a minha calculadora, por exemplo, se o usuário não tivesse passado aqui a operação, né? Poderia definir ela como padrão aqui em cima, tá? Não esqueçam também, existe essa possibilidade. Aí, ó, por exemplo, 6, 4. Aí assim depende do que ele colocar, né? Se ele deixar vazio, ele vai fazer a operação e soma sempre. Então, quando o valor não for passado, ele sempre vai executar por padrão a soma. Beleza, gente? Antônio Merkel gambiarra. Gambiarra, avante. Entendido, pessoal? De boas? Seguinte. Eu vou postar. Não, vou beneficiar só vocês que estão na aula aí. Não, quem está vindo na aula tem que ter algum benefício, né, gente? O que vocês acham? Com certeza, tipo um teste, assim, né? Velho. Professor. Então é o seguinte, eu vou fazer um negócio aqui para beneficiar vocês que estão na aula. Eu vou colocar 2 questões aqui, vocês vão resolver e vão me mandar. Beleza? Beleza, para agora. Eu vou dar um pontinho para vocês. Pode me entregar até segunda-feira. Também, pastor? Oi? Aí eu gosto. Não, me manda, vocês conseguem me mandar no WhatsApp? Beleza, consegue. Manda no WhatsApp para não misturar as paradas, tá? Eu colei o texto das duas aí. Deixa eu colocar aqui na tela para mostrar para vocês. Não, moço, manda só o código para mim. Tá pequenininho. Facinho. Ó, diz assim, ó. Deixa eu apagar aqui, já responderam, né? Ó, elabore. Tá errado. Elabore uma função que receba 3 notas de um aluno com parâmetros e uma letra. Se a letra for A, a função deverá calcular a média aritmética das notas do aluno. Se for P, deverá calcular a média ponderada. Igualzinho esse exercício que a gente fez. Mesma coisa, só vai mudar as variáveis, né? Faça uma função, faça uma função que receba a distância em quilômetros e a quantidade de litros de gasolina consumidos por um carro no percurso. Calcule o consumo em quilômetros por litro e escreva a mensagem de acordo com as informações abaixo.
Se o carro fizer 8 km por litro, vocês vão, não menos que 8 km por litro, vocês vão escrever assim, venda esse carro agora. Ou venda o carro. Agora, se o carro estiver fazendo entre 8 e 14 km por litro, você vai falar assim, esse carro é econômico, ou econômico. Se ele fizer mais que 15 km por litro, você vai colocar assim, nunca venda o carro. Beleza? Só esse exercício. Essa seguindo ao mesmo princípio dessa que eu fiz, não vai mudar nada, praticamente. Beleza? Entendido? Entendi. Difícil é achar um carro que faz mais do que 15, né? Rapaz, se você for olhar lá nos adesivos que está pregado nos carros lá na concessionária, os carros fazem tudo 16, né? Aí você compra o carro faz 8. Eu não sei que conta que acha como que eles fazem, né? Eu fui comprar o meu mesmo lá e falaram, não, esse aí tá fazendo 15. Aí faz 2 anos que eu tô com o carro não passa de 9, filho. Foi trollado com sucesso. Trollado, com sucesso. Mandar onde, aí? Já mandei 2. Mandei aqui no chat, pô. Beleza? Gente, por hoje é isso. Eu tenho o keywords ainda para passar para vocês. Keywords, mas eu não vou passar hoje não, tá? Semana que vem eu vou passar, porque eu preciso que vocês treinem um pouquinho nessa parte de função. Quem tiver interesse, eu vou fazer só para quem tem interesse, tá? Quem tiver interesse vai me mandar no WhatsApp, tá? Assim, professor, faz aí uma listinha para mim de exercícios para eu treinar. Não vai valer nota, a princípio. Daí quem me pedir, eu vou fazer essa listinha de exercícios para treinar só função. Beleza? Aí quem tiver interesse, só quem tiver interesse, vai me mandar mensagem e aí eu vou fazer essa lista, não está pronta ainda. Eu tenho uma mais avaliativa, vou deixar separadinho. E aí quem tiver interesse, eu vou fazer uma lista de exercícios e aí vocês, quem tiver interesse, me procura que eu passo. Vou passar só para quem me pedir, não vou mandar em lugar nenhum, colocar em lugar nenhum. Beleza, gente? Então tenham todos uma ótima noite, bom descanso para vocês, bom final de semana, bom feriado. Se beber, não dirija, não saiam de casa, não usem drogas. Deus abençoe vocês e fui. Professor, Oi? é uma pergunta assim fora do contexto. Se fosse para mim pegar uma data, vamos supor, na biblioteca, data time, daí eu puxaria essa data, iria vir em string. Para mim pegar essa data, converter ela para integer, para poder começar a trabalhar os dados da data. Tem um jeito assim mais fácil? Tem. Vai lá no site do Python, vai lá na biblioteca, os módulos, tem biblioteca para trabalhar com data mais fácil. Se você for quebrar tudo na mão, vai dar trabalho mais. Dá uma procurada lá. Aí você não achar, depois você manda mensagem no WhatsApp que eu olho para tu e te passo aí teu nome. Ah, sim, beleza então. Vou dar uma olhada lá. É que eu precisava fazer um centro dia. Daí precisava dar data para converter para fazer os procedimentos com a senha. Entendi. Daí preciso trabalhar. Olha lá, digita lá no módulo data lá que vai aparecer. Daí qualquer coisa você me avisa amanhã, que daí se não achar eu pego lá para você. Ok, eu vou olhar sim. Falou, valeu. Falou.